Pessoal, bom dia. Vou tentar gravar de novo aqui, caiu da primeira vez. Tá chovendo aqui em Bauru e aí o sinal tá ruim. Mas só lembrando, né? Então hoje é a nossa primeira aula aqui online. Desculpem aí a precariedade, né? Eu não tenho a aparelhagem para fazer a coisa certinha e tal. Tô gravando do meu celular, pela câmera da frente aqui. E espero que pelo menos o áudio saia legal, tá? Depois, se vocês tiverem alguma dificuldade em entender ou escutar, vocês me avisam, tá legal? Pessoal, é o seguinte, como eu disse para vocês lá no grupo, né? Nossas aulas serão assim daqui para diante, até segunda ordem, né? Até agora a gente não sabe quando é que volta ao normal, então para a gente não ficar assim tanto tempo sem conteúdo, né? É o único jeito que a gente encontrou de dar seguimento para nossa disciplina. Foi através aqui do grupo do Facebook, eu achei mais prático, né? Se alguém tiver dificuldade, depois também pode entrar em contato. Mas a ideia é deixar a aula gravada, vocês assistirem com calma. Eu vou dar um tempo, né? Para vocês poderem fazer a atividade, já está na descrição do vídeo. O tema da aula, dia 14 hoje, portanto, filosofia. O tema da aula é Platão, filosofia clássica, que a gente vai entrar. E vocês têm duas questões que vocês vão ter que responder individualmente, né? E me mandar por e-mail até o dia 27, se eu não me engano, está aí na descrição. Então vocês têm um bom tempo aí para assistir com calma, né? E tentar responder essas questões, que são questões de vestibulares, né? Eu peguei de vestibular até para vocês já irem treinando e tal. E assim, na nossa última aula de filosofia, a gente comentou o que é filosofia, né? Com mais tempo e tal, o que não vai ser possível agora, porque essa plataforma é de internet, quanto mais rápido e mais prático, melhor até para vocês, porque penso que todos os professores estão fazendo isso. Então eu vou assim, ser bem direto em relação ao conteúdo, tá? Colocar pontos que pedem a apostila de vocês, e daí o resto que vocês tiverem dúvidas, podem mandar mensagem, tá? Que eu vou respondendo. E quem estiver acompanhando ao vivo e quiser deixar perguntas, podem deixar também, tá legal? Mas não vamos perder tempo então, pessoal, vamos lá. Hoje o tema da aula é Platão, né? Platão foi um grande filósofo da Grécia Antiga. Platão, ele é considerado um dos pilares da filosofia grega, né? A gente não pode esquecer que a filosofia nasceu na Grécia. A filosofia é um modo de conhecimento, é um modo como o homem da antiguidade encontrou para tentar decifrar algumas questões que são inerentes ao ser humano, né? Que são os porquês, a busca de sentido, né? Então a filosofia ela é dividida em dois grandes períodos na Grécia Antiga, pré-Sócrates e pós-Sócrates. Então Sócrates ele é considerado o pai da filosofia exatamente porque ele dividiu a história da filosofia entre antes e depois. E essa divisão não é à toa, né? Ele faz essa divisão porque acontece também uma mudança na perspectiva, tá? Então você tinha uma visão filosófica antes do Sócrates e você passa a ter outra visão filosófica depois do Sócrates. Como o nosso conteúdo foi assim interrompido, né? As nossas aulas foram interrompidas, esse bimestre ele já entra em Platão, né? A apostila de vocês, mas eu vou ter que, antes de entrar no Platão, dar uma leve recapitulada em quem foi Sócrates, né? Então eu disse para vocês que o Platão ele é um dos grandes pilares da filosofia, ou seja, é sobre Platão que a filosofia grega está assentada, está alicerçada. Não só sobre Platão, mas sobre outros dois grandes pensadores, que são eles Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? Nessa ordem, Sócrates, Platão e Aristóteles. Um discípulo do outro. Ou seja, um vai dando continuidade à filosofia do outro. Né? Naquela época, você tinha escolas, academias de filosofia na Grécia, né? Várias linhas de segmento da filosofia, cada qual com a sua peculiaridade. E um ia aprimorando a filosofia do outro como discípulo. Tá? Então, o Sócrates ele tem por discípulo Platão, e Platão tem por discípulo Aristóteles. Um dado importante também. Ninguém sabe se Sócrates existiu mesmo, tá?
porque ele nunca escreveu nada. O que nós sabemos a respeito de Sócrates, nós sabemos por intermédio dos livros de Platão. Platão fala da vida de Sócrates, né? Platão diz que Sócrates foi o seu mestre, mas nós não temos certeza. Então alguns estudiosos pensam que, na verdade, Sócrates é uma criação do Platão, né? O Platão ele escreve os seus textos em forma de diálogo, né? São chamados diálogos platônicos. Os personagens dos seus diálogos é Sócrates. Então nós não temos certeza da existência de Sócrates, mas isso pouco importa. O que importa mesmo é a forma como o seu pensamento está presente nos livros de Platão. Então basicamente é o seguinte: Sócrates, segundo Platão, teria vivido entre os anos 469 e 399 a.C. O Sócrates, ele era de Atenas, tá? Ele vai revolucionar ou mudar a perspectiva filosófica que se tinha até então. Os filósofos pré-socráticos, ou seja, os pensadores que existiram antes de Sócrates, eles se dedicavam, né? Dedicavam a sua busca filosófica em busca da arché, A-R-C-H-E, acento agudo. Arché é uma palavrinha em grego que busca o quê? Busca entender qual é o elemento principal, não é, da natureza. Ou seja, sobre o que a natureza está alicerçada. Qual é o elemento primordial da natureza? Os primeiros filósofos, os pré-socráticos, eles eram conhecidos por tentar encontrar na natureza a essência do mundo. O elemento principal, quer dizer, a origem da vida, não é? Qual é o elemento principal? Então você tem ali vários pensamentos diferentes dos pré-socráticos, por exemplo, um dos mais famosos, que era Tales de Mileto, né? Tales de Mileto, ele, por exemplo, vai dizer que o elemento principal e fundamental da natureza é a água, né? E ele descobre isso observando, não é? Essa é uma das características da filosofia, né? A filosofia ela já não vai mais acreditar simplesmente na narração mitológica, como se tinha até então, não é? Os antigos usavam fábulas e mitos e lendas para explicar a origem das coisas e o sentido do universo, né? Lembram lá do trabalho que vocês fizeram sobre os mitos. Lembrando que o mito não necessariamente é uma mentira, não é? Porque ele não é feito com o intuito de enganar, ele é feito com o intuito de explicar algo, dar sentido a algo que naquela altura se buscava, né? E a partir da filosofia, então, os primeiros filósofos começam a não mais crer na narrativa mitológica, mas a buscar dentro da própria existência, ou dentro da própria natureza, né, dos elementos que nós percebemos, a origem das coisas. Então, se eu quero descobrir qual é o elemento principal, não é, da natureza, eu preciso olhar a natureza. E é isso que o Tales de Mileto faz. E ao analisar a natureza, ele percebe que tudo que tem vida tem um elemento líquido dentro, né? Então, ele diz, por exemplo, que o elemento principal é a água. Ele não está falando da água que sai da torneira, né? Ele está falando do aquoso, do líquido. É isso que significa, perfeito? Outros vão dizer outras coisas, por exemplo, Heráclito vai dizer que, na verdade, o elemento principal da natureza não é a água, mas o fogo, né? No sentido de mudança. Para ele, tudo que existe no mundo está em constante mudança. E a busca pelo ser das coisas, né? Isso na filosofia é importante vocês saberem, né? A filosofia grega antiga, ela buscava muito entender o que é o ser do mundo. Então guardem bem essa palavrinha, ser, né? Isso é fundamental na história da filosofia, a busca pelo ser das coisas, né? Pelo ser das coisas. O que é esse ser das coisas? É aquilo que faz com que algo seja ele mesmo, né? Por exemplo, quando eu busco o ser de algo, eu estou, na verdade, buscando o elemento do qual ele é constituído, né? Parmênides foi um grande pré-socrático, por exemplo, que dizia que o ser é único, né? Só existe um único ser
e o ser é, não é? Ou seja, tudo aquilo que existe tem um ser de existência. E aquilo que não existe não é. Perfeito? Então é uma questão lógica, né? O ser é, o não ser não é, o ser nunca pode deixar de ser e o não ser nunca pode vir a ser. Perfeito? Sócrates, ele vai, que é o que nos interessa, Sócrates ele vai dar um salto qualitativo nisso, porque ele vai pensar que na realidade não está mais na natureza o elemento principal da existência, né? Mas sim no próprio ser humano. Então, o Sócrates ele vai fazer o que nós chamamos de pulo antropológico. Então, guarda bem essa palavrinha, tá? Antropológico. O que significa antropologia? Antropologia significa estudo sobre o homem, né? Então, o Sócrates ele vai, digamos assim, tirar a perspectiva da natureza, né? E vai colocar o ser humano no centro. Ele vai pensar no homem como sendo o centro do conhecimento e do sentido das coisas. Perfeito? Então você tem aí uma transformação, né? Uma mudança de perspectiva na visão. O Sócrates é famoso pela sua famosa frase, só sei que nada sei, né? Essa frase do Sócrates, ela não quer dizer que ele fosse um ignorante, não é isso, né? Ele foi considerado um dos homens mais sábios da Grécia. É que ele admite que para você poder avançar com o seu conhecimento, avançar com a sua busca pelo conhecimento, você precisa, em primeiro lugar, nunca pensar que você sabe tudo, né? O caminho para o conhecimento é a humildade, ou seja, é você reconhecer que você nunca sabe tudo, é você reconhecer que você está sempre aprendendo, né? E então você admite a sua ignorância. E com isso ele tentava colocar, como posso dizer, a razão humana, né, no centro de tudo. Ou seja, é através da minha razão que eu descubro o sentido das coisas. É através da minha razão eu sou o centro, o homem é o centro. A metodologia do Sócrates, pessoal, ela é chamada de maiêutica. Ok? O que significa essa palavra? Maiêutica. Com acento circunflexo no E. Para o Sócrates, o conhecimento, ele não está, como eu disse para vocês, fora do homem, mas está dentro do homem. Para o Sócrates, todo ser humano tem dentro de si o conhecimento. Tá? E o que é o papel da filosofia? O papel da filosofia é tirar esse conhecimento do homem, né? Todos nós, diria Sócrates, temos dentro de nós a capacidade do conhecimento. Todos nós, dentro de si, temos a verdade que nós tanto buscamos, né? A verdade que os filósofos antes dele buscavam, né? E achavam que essa verdade estava na natureza. Sócrates vai dizer que, na verdade, essa verdade sempre esteve dentro de nós, né? E a maiêutica é uma palavra em grego que significa parto, né? A mãe do Sócrates era uma parteira. E o Sócrates percebia que o papel da parteira era trazer para a vida, dar à luz, ajudar a dar à luz a criança, né? E o Sócrates vai dizer que esse é o papel dele, é o papel do filósofo. Quer dizer, o filósofo, o papel dele é fazer com que você dê à luz ao conhecimento, né? Que está dentro de você. Diferente dos sofistas. Os sofistas eram outros filósofos que existiam na Grécia, que o Sócrates vai ter como inimigos, né? Os sofistas, da onde vem a palavra sofisma, né? Eles eram filósofos que eram responsáveis pela educação da juventude ateniense daquela época. Eles cobravam para ensinar e eles diziam, por exemplo, que na verdade a verdade não existe, né? A verdade é só uma conjuntura, a verdade é uma narrativa construída pelos seres humanos, cada qual ao seu bel prazer, não é? E que não existe verdade, que a busca pela verdade é algo em vão, que na verdade a verdade é algo que nós construímos a partir do que nós temos por certo e errado, a partir de interesses próprios, né?
Então os sofistas diziam para a juventude de Atenas que não existe verdade, que esse papo de buscar a verdade das coisas é perda de tempo. E a verdade é só um discurso. Ou seja, eu tenho a verdade na exata medida em que eu construo um discurso mais adequado, né? Num debate, por exemplo, eu venço não porque eu tenho a verdade do que ali está sendo discutido. Eu venço se eu falo bem, se eu construo bem uma narrativa, se eu tenho coerência, coesão na fala, se eu tenho método de persuasão, se eu falo de um jeito a convencer e por aí em diante, né? Por aí em diante. Então, para os sofistas, não existe essa ideia de verdade. Isso é uma perda de tempo. Perda de tempo. Fato é que para o Sócrates não. O Sócrates, por exemplo, vai dizer que a verdade existe sim, que conceitos como a justiça também existem, né? Coisa que para os sofistas não existe, né? Para os sofistas também a justiça é algo que nós criamos de acordo com os nossos próprios interesses, não é? Então, se eu sofro algo que para mim foi prejudicial, eu digo que isso é injusto, não é? Então, para os sofistas isso é só uma construção a partir de interesses particulares e para o Sócrates não. Para o Sócrates, conceitos como beleza, justiça, verdade, bondade existem, né? Existem. E nós todos temos dentro de nós isso, diria Sócrates. Né? Todos nós temos essas verdades, né, dentro de nós. E a maiêutica é um meio através do qual eu alcanço isso. E Sócrates usava muito da ironia também, né? Famosa o conceito de ironia socrática. Através da ironia, através do deboche, né? Através da dúvida, através de você não dar uma resposta pronta, mas você viver perguntando tudo. Sócrates era um sujeito muito chato, né? Ele era aquele sujeito que tudo ficava perguntando, né? Então a pessoa respondia alguma coisa para ele, ele simplesmente não aceitava aquela resposta e ele ficava questionando o tempo todo. Olha, mas como você chegou a essa conclusão, não é? Olha, mas por quê? Olha, mas por quê? Então Sócrates tinha a dúvida como princípio da sabedoria. Perfeito? O Sócrates, ele vai dizer que, por exemplo, a aparência das coisas não me leva à verdade. Tá? Sócrates deseja encontrar a essência, e quando eu digo essência, eu estou querendo dizer o ser da coisa, né? Ou seja, aquele elemento constituinte da coisa, aquilo que vai constituir a coisa. Quando eu falo a essência do professor Mateus, eu estou querendo dizer o que faz com que eu seja eu e não seja você que está assistindo o vídeo. Né? Então cada um de nós temos uma essência. O Sócrates diria que a essência ela não está na aparência. Então o Sócrates ele vai fazer uma diferenciação, isso é muito importante. Sócrates é um filósofo que vai diferenciar aparência de essência. O que é a aparência? A aparência é aquilo que nós vemos através dos nossos órgãos sensoriais. Perfeito? Através dos meus órgãos do sentido, da minha visão, do meu olfato, do meu paladar, da minha audição, do meu tato, eu percebo o mundo. Só que esse mundo que eu percebo, ele não é, ou ele não contém, melhor dizendo, a verdade propriamente dita. Como pensavam os pré-socráticos. Os pré-socráticos diziam que o mundo continha a essência das coisas e a verdade estava na própria natureza, em elementos que a constituía. Sócrates vai dizer na realidade que não, que se eu quiser encontrar a verdade das coisas, eu não posso me apegar à aparência das coisas. Porque a aparência das coisas não me leva à verdade. O que eu capto do mundo não me mostra a sua essência. Porque a essência habita primeiro no próprio homem, não na sua aparência, mas na sua alma. Cuidado. Quando Sócrates fala em alma, ele não está falando desse conceito que a gente entende hoje, por conta da religião, né? Como um elemento criado por Deus. Não. Alma para o Sócrates é a minha essência. Tá? É a minha essência, é um conceito. Alma para o Sócrates é a minha essência. E eu preciso descobrir qual é essa essência. Perfeito?
Para isso, eu não posso me apegar às aparências. Sócrates era um homem bastante feio, pelo que a gente tem assim dos escritos do Platão, né? Sócrates era um homem que não tinha beleza física, era baixinho, já era velho quando começou a fazer certo sucesso na Grécia. E ele dizia exatamente isso: olha, se você for levar em consideração a minha aparência, você não vai prestar atenção no que eu estou dizendo, né? Agora, se você percebe o conteúdo do que eu falo, se você percebe, se você tenta enxergar algo a mais ou algo para além da aparência, aí você chega àquilo que importa, né? Então, até hoje nós dizemos isso, né? Isso vem da filosofia socrática, né? Olha, fulano não é uma pessoa bonita, mas ela tem uma essência bonita, né? Isso é de lá, é Sócrates, né? É Sócrates. Sócrates, diferente dos sofistas, começava a ensinar a juventude de Atenas a questionar absolutamente tudo, a não aceitar simplesmente aquilo que a sociedade, que os próprios pais deles diziam, né? Então Sócrates dizia: olha, para você chegar a um conhecimento verdadeiro, você precisa de fato questionar. Questionar e somente aceitar aquilo que tiver lógica, aquilo que for coerente, aquilo que tiver sentido, né? Aquilo que for verdadeiro. Olha, então a verdade existe, né? Sócrates vai desagradar os políticos da sua época, exatamente porque todo governante não quer uma população que questione, né? Que não simplesmente aceite os mandos e desmandos. Então, os políticos da época vão começar a questionar Sócrates. Sócrates também questionava os deuses de Atenas, não é? Aquilo que os atenienses acreditavam como sendo as forças superiores da natureza, que vocês estudaram lá, que são os mitos, né? Sócrates vai dizer que aquilo é tudo bobagem. E então Sócrates vai ser acusado de corromper a juventude, de ensinar heresias, ou seja, ensinar as pessoas a questionar o poder dos deuses. Lembrando que sempre essas coisas são usadas para manter o povo sob domínio, não é? Então justifica-se certas coisas em certos governos, dizendo que isso é vontade divina e por aí em diante, né? Mesmo tiranias. Sócrates vai ser condenado à morte e vai ter a chance de fugir, quando ele está na prisão para ser julgado, mas ele não foge. Ele permanece na prisão e ele diz que se ele fugisse, ele estaria dando um contra-testemunho sobre tudo aquilo que ele se propôs a filosofar na sua vida, que é que a aparência, que o mundo externo, que a materialidade não importa. O que importa é a essência, é a alma. Então, o que importa que eu morra? Não tem problema nenhum. A minha essência vai continuar. Ou seja, tudo aquilo que eu ensinei, toda a verdade que existe dentro de mim vai permanecer através dos meus discípulos, através dos meus ensinamentos. Então, pouco importa que eu morra, que eu perca o meu corpo físico, uma vez que o corpo físico não contém a realidade das coisas, né? E aí, então, Sócrates morre na prisão de Atenas, tomando cicuta, né? Cicuta é um veneno. Então Sócrates ele é envenenado, né? E ele preferiu a morte, manter o exemplo de coerência, não é? E de certa maneira ele não estava errado, porque ele continuou vivo. Tanto é que já passaram-se mais de 2000 anos e até hoje nós estamos aqui numa manhã de terça-feira falando sobre ele, né? Estudando ele na escola e por aí em diante. Então, essa é só uma apanhada, pessoal, sobre o Sócrates, para a gente poder entrar no Platão, que é o que nos interessa aqui na aula, né? Platão, pessoal, é discípulo do Sócrates. Platão escreveu vários livros, Platão existiu. Platão, ele viveu entre os anos 428 e 348 a.C. Platão, ele
escreveu sobre várias áreas do conhecimento, né? Ele vai escrever, por exemplo, sobre o amor, Platão escreve sobre a sociedade, Platão escreve sobre a própria filosofia, Platão escreve sobre as leis do Estado, e é famoso dentro da filosofia do Platão, né? Falou em Platão, a gente já lembra logo no mito da caverna, né? O famoso mito da caverna. É uma alegoria que o Platão usa para exemplificar a sua filosofia. O Platão, como um discípulo do Sócrates, ele vai pensar também no mundo dividido em dois. Isso tem um nome na filosofia, chama-se dualismo, tá? Então vão guardando esses termos, ok? Dualismo. O que é o dualismo? Dualismo é você dividir o mundo em dois, tá? Seguindo esse mesmo raciocínio socrático, o Platão vai dizer que o mundo é dividido em duas coisas diferentes: aparência e essência. Mesma coisa que o Sócrates. Platão tem um objetivo com a sua filosofia: encontrar a verdade. Perfeito? Então, se você perguntasse para o Platão qual é o objetivo da filosofia, né? Ou melhor, se você pergunta para um biólogo, né? Olha, qual é o objetivo da biologia? O biólogo vai dizer entender a natureza, o funcionamento da natureza, né? Como é que funciona a fotossíntese, como é que funciona o mecanismo, né, dos ciclos da natureza. Se você pergunta para um físico, ele vai dizer o objetivo da física é entender como os corpos se comportam. Se você pergunta, por exemplo, qual é o objetivo de qualquer outra ciência, vai ter um objetivo prático, não é? Praticidade. Ora, qual é o objetivo da química? É descobrir as reações através dos elementos, não é? Qual é o objetivo da medicina? É amenizar a dor do ser humano. São coisas práticas, né? Práticas. A filosofia, pessoal, ela não tem um propósito prático. Não tem. No sentido de serventia, né? A filosofia, na realidade, ela busca a verdade, diria Platão. Platão diria que a filosofia ela é a mais importante de todas as ciências exatamente porque ela busca entender a verdade. Ela não quer entender o como as coisas funcionam. Para isso as outras ciências fazem. Mas não importa, o que adianta eu saber como funciona se eu não tenho um sentido para aquilo existir? Então, para Platão, a filosofia não busca o como das coisas. A filosofia busca o porquê. Por quê? Ou seja, indaga sobre o sentido das coisas. Muito bem. Se eu estou buscando o sentido das coisas, se eu estou buscando a verdade das coisas, eu devo me afastar de tudo aquilo que não me leva à verdade. Por exemplo, os meus órgãos do sentido. Ora, eu posso dizer que os meus órgãos do sentido, ou seja, o meio através do qual eu conheço o mundo, é verdadeiro? Se fosse, eu, por exemplo, não estaria usando óculos. Ora, por que eu uso óculos? Porque o meu órgão do sentido vista não me leva a uma verdade das coisas. Exatamente porque ela é material, exatamente porque ela sofre danos no decorrer da vida, não é? E aí eu preciso consertá-la com outra coisa. Então o fato de eu, por exemplo, né, um exemplo, ter que usar óculos, mostra que se eu não tivesse óculos, os meus olhos me enganariam. Então, e todo mundo que usa óculos sabe disso, né? Se você fica sem óculos, você não enxerga, você não sabe do que se trata, não é? Não sei que você chegue perto, ou dependendo do grau de dificuldade. Ou seja, então, quem nunca também pensou estar vendo alguma coisa e chegou perto não era? Bom, posso dizer então que os meus órgãos do sentido colaboram para que eu encontre a verdade das coisas? Obviamente que não, porque eu estou sempre sendo enganado pelos meus órgãos do sentido. Eu acho que vejo uma coisa quando eu não estou vendo nada, eu acho que eu escutei alguém me chamar e não era ninguém, né? Principalmente nessa quarentena aí que tá todo mundo ficando louco, né? Então você começa a achar que você está vendo coisas, que você está ouvindo coisas e tal. Ou então você olha aquele prato de comida ou aquele alimento
aparentemente, olha lá, aparência, né? Aparentemente apetitoso e você come e vê que não é nada daquilo, é ruim, né? Então quer dizer, os nossos órgãos do sentido, eles nos enganam, nos enganam. Eu olho o Sol a determinada distância e eu penso que ele é pequeno. O Sol é 6 vezes maior que a Terra. Ele é pequeno. Ou seja, para Platão, os nossos órgãos do sentido não colaboram pela busca pela verdade. Platão também vai dizer, por exemplo, que os nossos sentimentos nos enganam, não é? Quantas vezes nós nos deixamos enganar pelos nossos sentimentos, tá? Mas é importante dizer que essa divisão que o Platão faz entre o mundo da aparência e o mundo da essência, nós chamamos de mundo sensível, esse mundo que nós estamos aqui, que nós vivemos, que nós percebemos através dos nossos órgãos sensoriais. Platão dá o nome de mundo sensível. Então guarde bem isso. Porque é através da minha sensibilidade que eu o percebo, tá? Esse mundo sensível é um mundo finito, ou seja, tudo que existe nesse mundo que nós estamos aqui, que é o mundo da matéria, acaba. Esse mundo, ele é imperfeito, ou seja, ele é cheio de ilusões, não é? Platão vai dizer, por exemplo, que esse mundo é uma sombra, tá? Para Platão, esse mundo que nós vivemos, esse mundo que nós percebemos, ele é uma sombra. Sombra do quê, professor? Uma sombra do mundo real. Para Platão, esse mundo aqui que nós vivemos não é o mundo real. A realidade, a verdade não está aqui. Porque o que é verdade, pensem comigo, não é? O que é verdade, pessoal, não muda. Sim ou não? Né? Ou seja, aquilo que é verdade ontem tem que ser verdade hoje e amanhã. Exemplo. É verdade que o sol nasce. Não é? Todos os dias o sol nasce. Ora, essa verdade é assim desde o começo. Foi assim hoje e será assim amanhã. A verdade não muda. Por isso é verdade. Se mudasse, seria mentira. Platão diz assim, bom, como é que eu posso então estar num mundo onde as coisas mudam constantemente, não é? Então, por exemplo, todo mundo aqui já foi um bebê, depois já foi uma criança, hoje vocês são adolescentes, ou seja, vocês mudaram o tempo todo, vocês estão mudando os corpos de vocês, não é? Bom, então, pera lá, qual é a verdade se está tudo mudando, se está tudo acabando, não é? Agora, qual é a verdade, então? Para Platão, isso aqui é uma sombra do mundo que ele chama de mundo inteligível, ou mundo das ideias, como é chamado. Ó. O mundo das ideias, pessoal, é o mundo da razão, não é o mundo da aparência. Esse mundo que nós vivemos é o mundo da aparência, o mundo das ideias é o mundo da perfeição. O mundo onde tudo existe na sua perfeição. E para Platão, a perfeição é a ideia. A ideia é sempre mais perfeita do que a coisa em si. Entenderam? A ideia é sempre mais perfeita do que a coisa em si. Tá? Então, por exemplo, quando eu falo homem, eu não estou me referindo a um homem específico. Estou dizendo um conceito, homem, que é muito mais perfeito do que os homens particulares, especificamente. Quando eu digo mulher, eu não estou me referindo a uma determinada mulher específica. Não vem uma mulher específica na minha mente, vem um conceito, uma ideia. Isso é a perfeição. E todos os entes particulares que existem no mundo da aparência são cópias desses ideais que existem no mundo das ideias. Perfeito? Quando eu digo cavalo, por exemplo, eu não estou falando de um cavalo específico. Estou falando de uma ideia que é perfeita. Cadeira, mesa, livro, enfim. Tudo isso, para Platão, existe na sua perfeição num mundo perfeito, que é o mundo das ideias. E todas as coisas que existem no mundo da matéria é uma cópia das ideias. Uma cópia mal feita. Por isso que Platão diria, por exemplo, que você que está assistindo o vídeo, você é uma cópia mal feita da sua ideia, que existe no mundo das ideias e que é perfeita.
Ah, professor, não entendi nada. Muito fácil de entender, gente. Ó, para pensar. Nesse mundo aqui, que é o mundo que nós vivemos, que para o Platão é um mundo ilusório, vocês um dia foram um recém-nascido, um dia vocês foram um feto, depois vocês foram um recém-nascido, depois vocês foram um bebê, uma criança, hoje vocês são adolescentes, pré-adolescentes. Vocês mudaram tudo do que vocês eram, desde quando vocês existem. É uma constante mudança, não é? Mudança. Agora, por que apesar de vocês terem mudado completamente a composição do corpo de vocês, vocês continuam sendo quem vocês são? Exemplo. Por que o Mateus, o professor Mateus, apesar dele já ter sido um bebê, uma criança, um adolescente, e hoje ele é um adulto, por que o professor Mateus, apesar de ter passado por todas essas transformações, continua sendo o Mateus? Platão vai dizer, porque existe uma essência, uma ideia de Mateus que me acompanha por todas as transformações que eu passar na minha vida, sem fazer com que eu deixe de ser quem eu sou. Porque senão eu teria que dar um nome para cada época da minha vida, porque eu mudei completamente a minha matéria. Ora, o que faz com que eu permaneça eu mesmo é a minha essência. É a ideia que existe no mundo perfeito, que é o mundo das ideias. Isso é o que Platão considera importante. Né? Isso é o que Platão considera essencial. Guardem esse termo. Essência. Portanto, esse mundo perfeito é um mundo que abriga a essência de tudo que existe. Nesse mundo perfeito existe a essência de homem, a essência de mulher, a essência de cadeira, a essência de animal, a essência de tudo que existe. Num livro do Platão chamado A República, existe um capítulo que é o capítulo do mito da caverna. Para exemplificar isso que eu expliquei para vocês, o Platão ele monta um mito, né, uma figura de linguagem, para explicar isso. Para o Platão funciona mais ou menos assim. Imagina só que você está... Perdão. Não é corona não, viu, gente? Eu acho. Platão diz o seguinte. Imagina que existe uma caverna, ok? E dentro dessa caverna existem 3 homens que estão aprisionados desde a infância dentro dessa caverna. Eles nunca saíram dela, tá? Eles estão acorrentados dentro dessa caverna. E eles estão voltados para a parede. Para uma parede no interior da caverna. Eles só ficam olhando para a parede ali toda a vida. Né? Atrás deles está a saída da caverna. Eles não podem ser porque estão acorrentados, né? Aonde entra o sol. O sol, ao bater no interior da caverna, reflete as sombras do que passa lá fora. Entende? Então, vamos supor que lá fora passe um animal. Né? A sombra do animal reflete na parede. Ou seja, esses homens que estão na caverna, o que eles conhecem da realidade das coisas é o que está refletido na sombra que está lá na parede. Platão vai dizer o seguinte: essa caverna é o mundo que nós vivemos. Nós, quando achamos que estamos conhecendo a verdade das coisas, na verdade, nós só estamos vendo sombras. Sombras. Só que um dia, um desses homens que estavam lá, acorrentados, se libertou. Conseguiu se libertar. E saiu da caverna. E ao sair da caverna, ele teve contato com a luz do sol, ele teve contato com a realidade, ele viu como as coisas são de fato, na claridade, na luz. Não é? Para Platão, a luz representa a razão. O sol representa a razão. A luz, ou seja, lança a luz sobre as coisas ficam claras, ficam perceptíveis. Esse homem vê a realidade como a realidade é, fica espantado, percebe que ele passou a vida inteira
achando que estava conhecendo a verdade das coisas, quando na verdade estava conhecendo somente as aparências das coisas. Né? Esse homem volta para a caverna e conta para os amigos dele, olha, a gente está preso aqui, isso aí que vocês estão vendo aí é tudo mentira. Na verdade, a verdade está lá fora. Vocês têm que sair daí. E os homens não acreditam nele e matam ele. O que o Platão está querendo dizer? Esse homem que saiu da caverna foi Sócrates. Ou seja, Sócrates foi aquele que percebeu primeiro que o mundo tal como ele é, ou ele nos apresenta, é falso. E a pessoa, para descobrir a verdade, ela deveria começar a raciocinar, usar a sua razão para sair desse mundo de aparências e chegar a alcançar a verdade das ideias. E o que acontece com o Sócrates? Ele morre, tal qual o homem do mito morreu. Para Platão, o sol representa a razão. Nós devemos usar a razão para chegar a um conhecimento verdadeiro. Não nos apegarmos às aparências das coisas, senão nós nunca poderíamos chegar a um conhecimento da verdade. Ok? Então é isso que significa o mito da caverna. Ou seja, a verdade não está aqui, a verdade está no mundo ideal, na minha razão, na minha ideia. E eu preciso exercitar a minha razão filosoficamente para poder chegar a essa verdade. Para o Platão, para Platão existe um Deus que organizou o mundo, tá? Não criou. Na Grécia Antiga não existe essa concepção que depois o cristianismo vai ter de que o mundo foi criado. Não tem isso. Na visão dos gregos da antiguidade, o mundo sempre existiu, só que de forma desordenada. E um demiurgo, esse é o nome que Platão dá, demiurgo, é uma espécie de arquiteto, um deus arquiteto, é aquele que botou ordem no universo. Ele colocou cada coisa no seu devido lugar. Tá? E ele colocou dentro do ser humano a alma, a ideia perfeita. Né? Esse demiurgo aqui colocou esse mundo dividido. Não é? E dentro da nossa matéria, dentro do ser humano, ele colocou a alma, a razão, a inteligência, para que nós pudéssemos ter acesso a isso. Então, Platão também divide o homem entre corpo e alma. O corpo é a parte menos importante, porque ela passa, porque ela morre, porque ela adoece, porque ela é imperfeita, e a alma é a parte perfeita. Tá? Que mais que eu poderia falar a respeito disso? Para Platão, antes do nosso nascimento, nós vivíamos junto com essa divindade, com o demiurgo, não é? Ao nascermos, a nossa alma então entra no nosso corpo e por isso que a gente se lembra, segundo Platão, nós temos uma lembrança dessa relação que nós tínhamos com a divindade, tá? Isso não tem nada a ver com Deus do cristianismo que veio bem depois. Quando a gente tiver aula sobre filosofia cristã, a gente vai ver que o cristianismo ele pegou um pouco dessas ideias do Platão, né? Platão acreditava que o ser que aprende isso, ele não comete erros e não chega a conhecer o mal, porque ele está sempre se dedicando à razão, à inteligência. Para ele, pensar é um trabalho árduo, por isso que, na visão dele, a concepção que Platão tem de sociedade é que cada um ocupa ou deve ocupar uma função na sociedade de acordo com a sua essência. Então, por exemplo, se eu descubro que a minha essência é dar aula, é ser professor, eu, portanto, tenho que dar aula. Eu não posso fazer outra coisa. E se eu for fazer, eu vou estar indo contra a minha essência. Para Platão, você precisa pensar a respeito de si e das coisas para descobrir qual é a sua essência. Uma vez que você descobre qual é a sua essência, você precisa viver de acordo com ela. Então, para Platão, existem pessoas que têm a essência para a guerra. Para Platão, existem pessoas que têm a essência para a arte. Para Platão, existem as pessoas que têm a essência para o trabalho manual. A sociedade só funciona bem se cada um ocupar a sua função, de acordo com a sua essência. Ora, se é assim, um soldado não pode governar a cidade, porque não faz parte da essência dele o governo da cidade, não é? Nem um arquiteto, nem, enfim,
Para Platão, quem deve governar a cidade são os filósofos, tá? Porque são aqueles que se dedicam ao conhecimento, à busca pela razão, à busca pelo conhecimento. Logo, são os filósofos quem devem governar as cidades. Com isso, Platão é contra o sistema democrático ateniense. Lembrando que a democracia, que é um governo que nós temos até hoje no mundo, né? Que é o governo onde o povo reunido decide quem vai governar a cidade, é isso? Quem vai governar o Estado. Portanto, a massa populacional escolhe os seus governantes. Para Platão, ele é contra isso, porque ele vai dizer que o povo não sabe escolher, né? O povo não está ocupado com essas questões. O povo se ocupa com outras coisas. Por isso que escolhem errado, diria Platão, né? Para Platão, só quem deveria governar a sociedade são aquelas pessoas que se dedicam ao estudo aprofundado e racional dela, que são os filósofos. Então, a república que Platão concebe é uma república onde os pensadores, os intelectuais é quem direcionam a cidade e cada um vive de acordo com a sua essência. Então, Platão é um ferrenho crítico da democracia. Ok? Pessoal, então, penso eu que essa é uma visão assim mais superficial possível, né? Não dá para passar por tudo, né? Mas é o essencial que vocês precisam saber. Tá? Então, recapitulando algumas coisas importantes. Platão é dualista, divide o mundo em duas coisas, aparência e essência. Para Platão, a aparência não nos leva à verdade, somente a essência contém a verdade. Para Platão, todos nós devemos viver segundo a nossa essência. A cidade deve ser constituída de uma maneira a funcionar idealmente de acordo com a ocupação dos seus, que devem viver de acordo com a sua essência. Para Platão, tudo isso que nós vemos é a sombra da realidade. É uma sombra. Né? E Platão defende que o filósofo é aquele que deve governar a sociedade. Perfeito? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa importante para que nós encerremos essa questão. O livro que ele fala sobre a organização do mundo pelo demiurgo chama-se Timeu. O livro chama-se Timeu. O livro que ele fala sobre o mito da caverna é o livro da República, né? Vamos ver aqui. Então, portanto, o homem é um composto de corpo e alma, tá? E você deve viver de acordo com a sua alma, não de acordo com o seu corpo. Você deve submeter o seu corpo à sua razão. Perfeito? Penso eu que esses são os principais elementos da filosofia do Platão. Existem vídeos no YouTube aos montes sobre o mito da caverna, se vocês tiverem curiosidade, existem até desenhos lá e animações sobre, muito legal. Mas a ideia principal é essa: todos nós devemos sair da caverna, não é? Ou seja, sair desse mundo de aparências e buscar a essência das coisas. Perfeito? Fica aí então a dica para vocês assistirem o vídeo. Procure na internet, no YouTube, Mito da Caverna, vocês vão ter exemplificado, existem vários mitos, vários vídeos, né? Qualquer dúvida vocês podem mandar para mim, ok? Eu peço que vocês então respondam as questões que eu deixei aqui na descrição do vídeo, mandem no meu e-mail até o dia que está colocado aí, a data limite, não mandem depois disso, ok? Tanto a presença na aula, tanto a nota do trabalho para quem tiver acertado, vai ser dado quando vocês enviarem para mim. Então, no corpo do e-mail, vocês podem até copiar aí as questões, né? Dar um Ctrl+C, Ctrl+V lá no corpo do e-mail e colocar as respostas e o nome de vocês e a série. Perfeito? E aí, então, se vocês enviarem até a data que está aí, eu acho que dia 27/4, eu computo presença nessa aula do dia 14 e a nota do trabalho. Legal? Pessoal, obrigado. Agradeço aí a atenção de vocês e até a próxima, então. Terça-feira que vem é feriado, não teremos, né? Na outra terça nós teremos a aula de Sociologia. Legal? Muito obrigado pela atenção e tenham uma ótima terça-feira.